Quando a gente começa a ler a escolha dos discípulos, principalmente alguns deles, porque a Bíblia não dá detalhes de todos, mas todos eles abriram mão de alguma coisa para seguir Jesus. Alguns deixaram de ser pescadores para seguir Jesus, abriram mão do seu trabalho, da sua profissão. Abriram mão do seu instrumento de trabalho, que era o barco, para seguir Jesus. Abriram mão de estar com a família o tempo todo, com os pais, para seguir Jesus. Mateus abriu mão também do seu trabalho, da sua posição que ele tinha de ser coletor de imposto, para ser seguidor de Jesus. Então, seguir Jesus exige sim algo que a gente precisa deixar. É uma troca. E quando Jesus propõe essa troca, essa mudança para ele, Jesus está falando dele mesmo. Porque ele deixou o céu para vir para a terra. Ele deixou o seu corpo divino, celestial, glorificado, para assumir um corpo humano, frágil, fraco. Ele deixou toda a sua glória para viver de forma muito humilde. Então, essa é a maior demonstração de amor. Então, quando Jesus faz essa pergunta para ele, essa proposta de mudança para ele, Jesus está dizendo assim: você realmente quer alcançar a vida eterna? Eu sou o único jeito de você conseguir. Então, faça como eu faço. Abre mão de tudo que você tem para você me seguir. A busca espiritual desse rapaz era genuína. Ele queria de fato, acho que o texto vai mostrar que ele realmente queria. Se ele não se importasse com a salvação, ele não estaria tendo essa conversa com Jesus. Mas ele precisava resolver o seu apego com o dinheiro. Ele precisava resolver o apego que ele tinha com as riquezas. E essas palavras de Jesus mostram que o dinheiro era o Senhor dele. Quando Jesus fala, vá, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, Jesus está mostrando para ele quem é o Senhor dele. Aonde realmente está o coração dele. E veja que com essas palavras, a gente não pode distorcer o texto bíblico que Jesus está condenando a riqueza, tá? Jesus nunca condenou a riqueza. Muito se pensa que o crente tem que ser pobre, de marré, marré, marré. Não, não tem que ser pobre. Você pode ter seus milhões, como o Rodolfo tem, que vai deixar para a Letícia. Você pode ter seus milhões, não tem problema. O que Jesus está colocando aqui, falando para ele vender o que ele tem, dar aos pobres, Jesus está falando assim, se ele está realmente disposto a desfazer disso, desapegar disso, para colocar Jesus em primeiro lugar. O problema aqui não é a riqueza na vida desse jovem, mas é o lugar que ela ocupa, que ela ocupava na vida dele. E você pode pensar, quando eu estava meditando essa palavra, eu pensei em Abraão. Por que Deus pediu Isaque? Não é porque Deus gosta de sacrifício humano, nunca gostou, e a Bíblia é muito enfática nisso. Mas Deus estava testando Abraão. Abraão queria tanto um filho, que talvez chegou o momento que ele começou a colocar esse filho no lugar de Deus. E Deus deu um presta atenção, assim, com muita gentileza, e deu um chacoalhão em Abraão e diz, me ofereça seu filho Isaque. Aquilo deve ter arrasado o coração de Abraão, com certeza. Mas com essa palavra de Deus, com esse pedido de Deus a Abraão, ele voltou e colocou Deus no lugar que é só dele e de mais ninguém, de coisa nenhuma. Então, ele diz, terá um tesouro no céu, vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Veja, ele tinha muitos tesouros. E Jesus está falando para ele, você quer realmente um tesouro que não acaba? Você quer realmente um tesouro? Jesus não está prometendo para ele uma vida rica,
se ele seguia Jesus. Jesus está falando realmente dessa riqueza celestial. Ele tinha muitas riquezas terrenas, mas ele não tinha a riqueza celestial. E Jesus propõe uma mudança para ele. E talvez Jesus está propondo essa mudança para nós, para mim, para você. O que será que existe em mim, em você, que precisa ser resolvido para que nós realmente sejamos discípulos autênticos de Jesus? Será que tem alguma coisa que está nos atrapalhando a uma entrega total a Jesus? Será que existe alguma coisa na nossa vida que está ocupando o lugar de Deus? Só para pensar por enquanto. E aí a gente vai ver a reação desse jovem, lá no versículo 22. Quando Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. O que diz o versículo 22? Podemos ler? 1, 2, 3. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa foi a reação dele. Diante disso, ele ficou abatido, porque realmente essa fala de Jesus, quando Jesus identifica o que falta nele, ele fica abatido, porque o dinheiro era o seu verdadeiro Senhor. Na verdade, ele queria manter a vida dele exatamente como ele estava. Ele não queria mudança. Ele queria só um plus, algo a mais, para que ele pudesse ser ainda um jovem melhor. E todo mundo dissesse assim, você é o cara. Era isso que ele buscava. Então ele se achava bom, correto, mas ele amava o dinheiro. Na verdade, ele considerou a condição do discipulado imposta por Jesus como impossível. E por isso que ele fica abatido. Ele fica triste. Muito triste. Ele não imaginava que Jesus falaria isso para ele.